Olá, me chamo Vitória Guiara, eu tenho 22 anos. Nesse vídeo vou contar para vocês um pouco da minha trajetória. Nascida e criada na igreja com princípios cristãos, mas que em determinado momento eu resolvi abandonar tudo isso e viver a vida de acordo com as minhas vontades. A minha história com Deus começou desde o meu nascimento. A minha avó já era cristã há muitos anos, o meu pai já tinha uma palavra e minha mãe a acompanhava nos cultos. Eu fui consagrada ao Senhor e fui ensinada a andar no caminho como uma boa cristã, seguindo os princípios, lendo a palavra. Nesse momento, aconteceu que os meus pais se separaram. Então foi cada um para um lado, a gente ficou com a minha mãe. E mesmo assim ela continuou perto do Senhor e continuou buscando, se dedicando. Então eu cresci lendo a palavra, cresci interessado nas coisas de Deus. Eu sempre tive muita curiosidade para entender o porquê que aquele tipo de palavra estava na Bíblia, o que Jesus queria dizer. E isso foi só aumentando em mim. No ano 2006, nós nos mudamos para Goiânia e lá a palavra, a dedicação com as coisas do reino de Deus se intensificou tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Quando eu tinha 12 anos, eu fui batizada nas águas por livre e espontânea vontade, porque eu já queria estar no grupo de jovens. Imagina o quanto eu gostaria de estar mais perto de Deus, e o grupo de jovens sempre me chamava a atenção. Quando eu me batizei, foi um momento assim, divisor de águas. Embora eu ainda era muito pequena, embora eu estava amadurecendo na fé, mas eu sabia que eu precisava tomar aquela atitude, espiritualmente falando, para que as coisas no plano físico melhorassem para mim. Quando eu fui batizada, foi o momento assim mais incrível, que eu tive mais experiências com Deus. Foi o momento que eu mais conseguia consagrar ao Senhor, era o momento que eu mais sentia a presença de Deus perto de mim. E o momento que os meus dons e talentos foram sendo desenvolvidos. Foi aí nesse momento que eu comecei a escrever e a cantar. Só que o louvor, a gente tem um dizer assim na igreja que quanto mais talentosa a pessoa, mais o inimigo coloca coisas para ela parar ou para ela desistir, para achar que não é boa. Então, mesmo que eu tinha uma voz afinada, mesmo que eu tinha uma segurança de quem eu era, quando eu ensaiava no meu quarto, com os playbacks, com as músicas que passavam para mim, eu ensaiava perfeitamente. Mas quando eu ia para a igreja, me dava uma insegurança e eu acabava desafinando. E essa questão de desafinar, de ter que melhorar, foi fazendo com que eu me fechasse. E pra mim a voz, a música, sempre foi algo lindo, algo realmente de Deus. Então eu não aceitava estar cantando um louvor e no meio do louvor desafinar. Eu já queria parar o louvor e sair correndo. Então esse tipo de coisa foi fazendo com que eu me fechasse e esse dom específico ficasse em segundo plano. Nesse tempo também, a gente desenvolveu alguns projetos na igreja, eu sempre estava envolvida e nunca pensava em me afastar. Eu nunca pensava em uma festa, eu nunca pensava em beber, eu nunca pensava em estar com pessoas que não faziam parte dessa visão, do mesmo mundo que eu pertencia. Quando nós nos mudamos de Goiânia, no ano de 2013, aquela visão foi se esfriando em mim. Nós começamos a frequentar uma igreja que não tinha a mesma visão de acompanhamento, aconselhamento, de dons espirituais. E eu fui ficando muito triste, muito fechada. Eu não queria participar de nada. E de lá pra cá, de 2013 até 2017, foi um período muito complicado pra mim. Que eu não me vi em lugar nenhum, eu já comecei a esquecer que eu tinha dons e talentos, eu já não acreditava mais que eu poderia cantar. Em 2016, eu falo assim que Deus, ele sempre manda anjos para resgatar a alma da gente, Deus sempre manda pessoas para acreditarem no nosso talento, mesmo quando a gente não acredita. Em 2016, eu me reaproximei da igreja e tinha um grupinho lá muito especial. Na época, meu líder de jovens, ele me deixava muito livre à vontade, fosse para falar a palavra, se fosse para cantar. E em um desses momentos, do período que ele era líder, ele me deixou dirigir um culto de jovens.
Então, eu comecei a perceber que eu tinha sim um valor, que eu tinha sim um potencial e que a minha personalidade, o meu jeito de ser era útil na obra. Porque quando a gente começa a se esquecer de quem a gente se acha inadequado. Então eu achava que eu falava demais. Eu tinha medo de falar uma palavra que poderia machucar as pessoas. Eu tinha medo que meu jeito espontâneo, ou às vezes até mesmo espalhafatoso, pudesse afastar as pessoas de mim, ou às vezes na igreja afastar as pessoas de Deus. Então eu fui tendo uma consciência totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha falado pra mim. Uma consciência totalmente confusa. No final de 2016, nós nos mudamos de novo, nós fomos para Sorriso. Em Sorriso, eu tive as minhas primeiras experiências com o mundo. Quando a gente vai para o mundo, a gente tem um chamado, a gente começa a pensar que aquilo é vida, que aquilo é maravilhoso, porque as pessoas começam a gostar do seu jeito de ser, e daí você começa a ser adequado. E uma coisa puxa a outra. Eu comecei a me afastar de Deus, comecei a andar com pessoas que não tinham a mesma visão de reino, de espiritual, que gostavam de beber, que gostavam de sair e esse tipo de coisa. Eu comecei a gostar daquele caminho também. Eu comecei a me esquecer de quem eu era. Chegou a um ponto que eu nem me reconhecia. A questão de personalidade mesmo foi afetada. Eu não me achava mais uma princesa de Deus. Eu não me achava mais uma pessoa especial e importante no mundo. Eu achava que simplesmente tinha que deixar a vida me levar e viver de acordo com aquilo que eu queria. E final de 2016 até final de 2018 eu fiquei super afastada. Eu começava a me firmar um pouco com as coisas de Deus, com a galera da igreja, mas qualquer coisa me tirava o foco. Eu não conseguia ser constante. Então, em um dia, eu amanheci ouvindo louvores, querendo fazer tudo de bom, de melhor para as pessoas e vivendo Deus. E quando no outro dia eu já acordava irritada, xingando todo mundo, revoltada, estressada, e eu não entendia por que aquilo acontecia. No ano de 2018, quando nós retornamos para Nova Chavantina, eu voltei assim, praticamente firme na igreja, só que aqueles desejos e vontades que estavam dentro de mim em relação ao mundo foram só aumentando. Então, como num primeiro momento, eu fui para um grupo, para uma igreja que não me abraçou, que não se importava com o que estava acontecendo comigo ou com os meus pensamentos e sentimentos, eu comecei a me desligar deles e eu comecei a frequentar outros lugares. Eu me lembro de um fato assim que foi o pior de todos. Foi quando realmente fui para uma festa e realmente estava bebendo mesmo. E as pessoas que me viram naquele lugar falaram: mas você aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E quando elas começaram a me falar aquilo, eu falava: ai gente, esquece, todo mundo tem sua fase. Dava aquelas mesmas desculpas que todo mundo dá pra continuar no mundo. Ai gente, esquece, é meu momento, quero viver isso. Só que dentro de mim, uma voz falava, no caso o Espírito Santo falava, que eu não pertencia àquele lugar. Que não adiantava insistir quando você se encontra com Deus. Isso independente de religião, de igreja que você frequente. Ele te diz exatamente o porquê da sua existência, ele te fala exatamente qual a sua função e utilidade na vida das pessoas. Tem gente que tem o chamado de ser intercessor, tem gente que tem chamado para cantar, para ser músico, e através da música e do louvor, das palavras, eles salvam vidas, eles mudam vidas. Quando você está na presença de Deus, quando você está buscando o reino, a sua personalidade se encaixa com o seu chamado. E pra quem me conhece, convive, sabe que eu sou muito falante, que eu sou muito, às vezes, desesperada, que eu quero fazer acontecer as coisas. E essa minha personalidade tem muito a ver com o meu chamado. E quando eu estava lá, envolvida, iludida com as coisas do mundo, vivendo uma vida que não era minha, mascarando, na verdade, uma felicidade, o Espírito Santo sempre me incomodava. Vitória, você não foi feita pra isso. Vitória, você tem uma voz, mas não pra cantar isso. Vitória, você é minha. Vitória, você é escolhida. Então ficava aquela luta, porque eu queria beber, mas ao mesmo tempo eu queria estar cantando pra Jesus. Eu queria ter, por exemplo, um casamento, um relacionamento bem sucedido, mas ao mesmo tempo eu não queria me envolver. Eu queria ficar com qualquer pessoa.
sair com qualquer pessoa, desde que a conversa fosse boa, tava valendo. Mas em tudo eu vi a mão de Deus, que nunca me deixou ir para um lado tão longe dele, tão distante dele, que ele não pudesse me alcançar e eu rapidamente me arrepender. Em fevereiro de 2019, mais especificamente na cidade de Barra do Garças, eu estava com uma amiga e nós estávamos lá num momento totalmente nada a ver, conversando coisas que nada a ver. Um momento assim, nosso, de amigas. Ela disse assim, olha, o Vitor tá aqui em casa, você lembra dele? Eu falei, ah, sim, lembro. Ela, então, ele daqui a pouco chega. Eu falei, pensei comigo, é mais um crente enjoado que vai querer que eu volte pra igreja, né? Vou fingir que eu não tô nem aí pra ele. E de fato, quando ele chegou, eu tava totalmente indiferente, sabe? Mexendo no celular, dei muito moral, porque eu tinha medo de que ele fosse aquele tipo de crente enjoado que fica batendo na tecla pra gente voltar pra Jesus. Só que, pra minha surpresa, ele não sabia de nada da minha vida. Então ele nem imaginava que eu estava na situação que eu estava. No mundo, com vontade pra festa, bebendo essas coisas. Quando ele chega, ele fala assim, vamos fazer um quebra-gelo que eu aprendi na minha célula? Daí eu olhei assim pra Isabela, a Isabela olhou pra mim. Como eu não gosto de ser mal educada, eu falei, vamos. Nesse quebra-gelo, falou muito comigo. Enfim, ele contou que tinha um projeto, o Projeto ID, que eles, juntamente com alguns amigos, eles faziam orações nos hospitais, no hospital aqui de Nova Chavantina para as pessoas. Automaticamente, a minha alma gritou, falou, eu preciso participar disso. Mas assim, só pensando, né? Eu preciso participar disso. Eu preciso voltar a falar do amor de Jesus para alguém. Eu preciso voltar a me dedicar à presença dele. Vim embora de Barra do Garças, nem lembrava mais disso. Um dia ele me manda mensagem, vamos fazer uma visita com a gente tal dia no hospital? Você quer participar do grupo? Eu prontamente disse que sim, ele me colocou no grupo, comecei a ver a interação deles, achei bem bacana. Na minha primeira visita, foi algo assim bem surreal, porque eu me sentia indigna de estar ali, eu me sentia suja, eu me sentia totalmente afastada da presença de Deus, eu não me via mais como filha de Deus, eu me via como uma desviada, desesperada, que eu sabia do meu chamado, mas eu não queria ceder ao chamado. Na minha primeira visita eu fiquei calada e no final de tudo, assim, eu me sentindo muito suja e indigna. A Alessandra, que estava com a gente, começou a fazer uma oração por mim. E tudo aquilo que ela falava era realmente o que eu estava sentindo. Naquele momento foi como se Deus confirmasse que eu estava no propósito certo. E desde então, a minha vida tem sido uma vida transformada. Passei por alguns problemas, alguns contratempos em relação a psicológico, né? Porque a gente fica naquela indecisão, vou pra Deus ou não vou pra Deus? Vivo uma vida certa ou vivo uma vida mais ou menos? Então, assim, a minha caminhada com o Projeto ID começou em fevereiro de 2019. Em junho de 2019 eu decidi ficar na igreja a qual ele participava, porque eu me senti muito acolhida. Estou lá desde então. Já me coloquei na presença de Deus, me disponibilizei, já ajudei a servir, participo de célula, participo agora do Ministério de Louvor. Então eu digo pra você, sempre que você lembrar que tem um chamado, não pense que é uma coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo te incomodando, assim como ele me incomodava. Às vezes você pode estar na metade da balada com a pessoa que você mais gosta. Ele vai te lembrar do seu propósito. E quando vier essa vontade de fazer algo por alguém, de estar de novo na presença de Deus, vá de coração aberto, vá do jeito que você tá. Eu estava caída, me sentindo indigna, super longe da presença de Deus, mas eu fui do jeito que eu estava. E a partir desse momento, grandes coisas irão acontecer na sua vida. Senhor Jesus, nesse momento eu coloco em tuas mãos as pessoas que estão ouvindo esse vídeo e que têm dentro de si a vontade de cumprir seu chamado, a vontade de cumprir e fazer a sua obra. Senhor, vai repreendendo todo o mal sobre a vida delas, vai dissipando todas as dúvidas, todos os temores, e que a partir de agora elas venham entender que elas pertencem a Ti, e como pessoas que pertencem a Ti, elas devem sim cumprir o chamado com excelência para a honra e glória do seu nome, porque o Senhor é um Deus bom, fiel, maravilhoso e poderoso, que transforma e faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Nesse momento eu coloco todos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe a sua vida e nada de dúvida, só confia. Confia naquilo que o Senhor tem te dado, confia no seu chamado. E quando você bebia, o que você queria sentir? Nada. Nada. Se eu dormisse, tipo, bêbada, seria melhor. Eu não queria sentir nada. Sim, Eu sempre senti muito, né? Então eu não queria sentir nada, Mas a ressaca moral, tipo, passava a ressaca da cachaça. Sim. Mas a ressaca moral que ficava, tipo, cara, você não foi feita pra isso. Porque o Espírito Santo falava comigo. Sim. Você não foi feita pra isso. Você não deveria estar fazendo isso. Você não deveria estar pisando onde você está pisando. E as almas, Vitória? Falava, tipo, e as almas? E seu chamado? E o louvor? Sim. Nossa, tinha dias que eram terríveis, era pesado. Tipo assim, eu colocava uma máscara pra fingir que eu tava bem, só que dentro de mim eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Mas o legal é quando eu tava nas festas, o povo falava, o que você tá fazendo aqui, velho? Você é aqui, Vitória? Eu falei isso. O que você tá fazendo aqui? Então sempre tinha um filho de Deus me lembrando que eu não pertencia aqui. Sim. Era muito louco.